Olá, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Senhor, nós precisamos de Ti. Aquieta agora o nosso coração. Silencia os nossos pensamentos. Tira toda distração, todo peso, toda ansiedade. E nos dá sensibilidade espiritual. Abre o nosso entendimento. Nos dá discernimento da Tua palavra, para que possamos ouvir claramente aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Toca profundamente cada vida. Alcança onde ninguém consegue alcançar. E transforma aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Amém. Existe algo que pode estar acontecendo na sua vida agora, e que parece completamente normal, mas, na verdade, está limitando o que Deus quer fazer com você. Não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, não é falta de promessa, é algo mais silencioso, mais sutil e mais perigoso. É quando você começa a aceitar aquilo que Deus nunca te pediu para aceitar. Aceitar viver menos, aceitar portas fechadas, aceitar situações que parecem permanentes. E, aos poucos, você vai se acomodando, você vai se adaptando, você vai deixando de esperar mais. E o mais perigoso de tudo é quando você começa a chamar isso de vontade de Deus. Mas nem tudo que está travado foi Deus que fechou. Nem tudo que parece fim é direção dele. E é exatamente isso que essa passagem bíblica revela. A palavra nos mostra um momento completamente fora do comum. 5 mulheres, em um tempo onde mulheres não tinham voz, se levantam. A Bíblia diz: chegaram as filhas de Zelofiade e se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos líderes e diante de todo o povo. Agora para e pensa nisso. Elas não falaram escondido. Elas não reclamaram em silêncio. Elas não aceitaram aquilo como destino. Elas se posicionaram publicamente. E a pergunta delas foi direta: por que o nome do nosso pai seria apagado? Essa pergunta carrega algo muito profundo. Porque elas não estavam pedindo um favor. Elas estavam defendendo uma herança. Naquele tempo, a lei era clara. Se não havia filho homem, não havia herança. E isso significava que o nome do pai delas simplesmente desapareceria. Como se nunca tivesse existido. Como se a história tivesse sido interrompida. Mas elas não aceitaram isso. E talvez aqui esteja algo que você precisa entender hoje. Existe uma diferença entre viver uma situação difícil e aceitar essa situação como definitiva. Porque quando você aceita, você para de lutar. Quando você aceita, você para de buscar. Quando você aceita, você se cala. E o silêncio, muitas vezes, é o que mantém situações que Deus quer transformar. Mas essas mulheres entenderam algo poderoso. Elas não tinham direito segundo a cultura, mas tinham algo maior. Elas tinham acesso a Deus. E isso muda tudo. Porque quando você entende que pode levar a sua causa até Deus, você para de aceitar aquilo que não está alinhado com Ele. Elas foram até a porta da tenda da congregação. E isso não é um detalhe. A porta representa acesso, a presença, o lugar onde decisões espirituais acontecem. Elas não foram até qualquer lugar. Elas foram até Deus. E talvez hoje, o que está faltando na sua vida não é mais esforço, não é mais tentativa, não é mais estratégia, é direção. É levar aquilo que está travado até Deus. Agora olha o que acontece. Moisés não responde na hora. Ele não decide por lógica. Ele não decide por tradição. Ele leva a causa ao Senhor. E quando Deus responde, Ele não apenas permite, Ele afirma. As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Isso aqui muda tudo. Porque Deus não está apenas abrindo uma exceção. Ele está revelando um princípio. Ele está dizendo: isso que elas estão pedindo está certo. Ou seja, o problema nunca foi Deus. O problema era o sistema. E isso é muito profundo. Porque muitas vezes, você acha que Deus não quer, quando, na verdade, o que está te limitando não vem dele. E talvez hoje, existem áreas da sua vida onde você já se conformou, você já aceitou, você já decidiu que é assim mesmo. Mas Deus está te dizendo hoje: não aceita isso como fim. Não se cale diante disso. Leva isso até mim. Se essa mensagem já está falando com você, se inscreve agora no canal. Porque aqui você não está sozinho.
Nós oramos e jejuamos regularmente pela vida de todos que fazem parte dessa comunidade. E talvez hoje, Deus tenha te trazido aqui, para te lembrar que você ainda tem voz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e responde com sinceridade dentro de você. O que você tem aceitado, que Deus nunca pediu para você aceitar? Uma situação, um sentimento, uma limitação, uma mentira que você começou a acreditar, porque o céu não responde apenas ao silêncio. O céu responde à fé. E fé também é posicionamento. Essas mulheres não gritaram, elas não brigaram, elas não forçaram nada, mas elas falaram, e falaram com verdade. E isso foi suficiente para mudar um decreto. Talvez hoje, Deus esteja esperando exatamente isso de você. Que você pare de se calar, que você pare de aceitar, que você comece a falar com Ele, que você leve sua dor, sua dúvida, seu vazio, até a presença dEle, porque quando você faz isso, algo começa a se mover, e talvez não mude tudo de uma vez, mas começa dentro de você. A fé volta, a esperança volta, a força volta, e quando isso acontece, o cenário começa a mudar, porque Deus não apenas ouve, Ele age. Agora fica comigo, e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa vida agora, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração dela, conhece as áreas onde ela se cansou, onde ela se acomodou, onde ela acreditou que não tinha mais saída. Pai, começa agora uma transformação profunda. Desperta dentro dela fé, desperta coragem, desperta posicionamento, para que ela não aceite viver menos do que aquilo que o Senhor já preparou. Ensina essa pessoa a confiar, a falar contigo, a levar suas causas até o Senhor, a não viver em silêncio diante da dor, mas a se posicionar com fé. Pai, abre portas que estavam fechadas, restaura aquilo que parecia perdido, e faz com que essa pessoa viva aquilo que o Senhor já escreveu para a vida dela, e grava dentro dela essa verdade, que a voz dela tem peso no céu. Em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal. E eu quero te pedir algo muito importante agora. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós lemos e oramos por cada vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te lembre todos os dias que você não foi chamado para aceitar limites, mas para viver aquilo que Ele já preparou para você. Fique com Deus e até a próxima.